27 de dezembro de 2013. Superior Tribunal de Justiça Desportiva mantém decisão e pela segunda vez confirma rebaixamento da Portuguesa para a segunda divisão. Com recorde de participantes, 27 mil corredores já estão retirando os kits para a São Silvestre. Figurinhas carimbadas, irmãos fantasiados comemoram 30 anos de participação na prova. Comandante-geral explica como vai ser o trabalho da Polícia Militar para a realização da corrida de rua mais famosa do Brasil. Você vai ver também como Corinthians e Palmeiras estão se preparando para a estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Continue com a gente, o Gazeta Esportiva começa agora! Olá, boa noite. No pleno do STJD, não teve jeito. Novamente, por unanimidade, foi condenada por escalar a Portuguesa, irregularmente o meia Everton e acabou punida com a perda de 4 pontos, o que rebaixou o clube à Série B e deixou o Fluminense na Série A em 2014. Felipe Sporio esteve no estádio do Canindé, sede do clube, durante o julgamento e acompanhou a tristeza dos torcedores rubro-verdes que lá estavam. A tristeza rondou a sede social da Portuguesa na tarde desta sexta-feira. Um clube vazio, sem grandes movimentações e com uma mágoa no peito do torcedor. Eu acho que foi uma coisa injusta, que o time ganhou no campo, os caras sacrificaram para o time ficar na primeira divisão e no fim jogaram tudo por água abaixo. O maestro João Carlos Martins, grande figura lusitana, em uma sala acanhada, assistiu pela televisão o julgamento. Deixou esse velho maestro triste, como se tivesse morrido um parente desse velho maestro. Mas você tem o orgulho de ser lusa e tudo que eu puder fazer na Série B, na Série C, na Série D, em qualquer série, na várzea, eu sempre até o fim da minha vida eu vou falar que eu tenho orgulho de ser lusa. E não é só o apaixonado pela Portuguesa que perde com o resultado. O restaurante do senhor Antônio também deve ter uma queda no movimento. Cai sim, cai muito. Mas vou fazer o quê? Nada? Não posso. Eu já esperava que isso acontecesse. Quando a raiva do torcedor passar, pelo menos que esse rebaixamento sirva de lição para o futuro. É uma tristeza grande. Eu acho que é um momento de reflexão, conforme eu disse para você, e não de truculência. E a Portuguesa tem que fazer de uma diversidade uma plataforma para construir um futuro. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Triste, o futebol perde com isso. Existem duas questões que a gente não pode deixar de considerar. Uma é o rigor da lei e, se você pensar por esse ponto de vista, a Portuguesa errou e pagou. Ponto. Até aí não tem nenhuma inconformidade. Não importa se a escalação do jogador foi na última rodada, se foi no meio do campeonato ou na primeira rodada. A lei está escrita, então tem que ser cumprida. Isso é um ponto. Agora, outra questão que vem à tona. Será que essa mesma lei que dá brecha para outra interpretação, para outra sentença, para o cumprimento, por exemplo, da punição no Campeonato Brasileiro de 2014, será que, se não fosse a Portuguesa envolvida, se fosse o Fluminense, a sentença teria sido a mesma? Por tudo que nós já acompanhamos e nós já vimos, não. O Fluminense já passou por algo parecido no Campeonato Brasileiro de 2010, quando foi campeão. E o então procurador do STJD, o Schmidt, disse o seguinte: não podemos mudar o resultado do que aconteceu em campo. Até temos condições técnicas, mas não seria moral. Muito bem. Agora, quando a parte interessada é o próprio Fluminense, aí você pode mudar o resultado daquilo que aconteceu em campo, sem nenhum problema moral, porque você está com o rigor da lei. As letras garantem ou dão respaldo a essa decisão. Ora, nós sabemos que a lei funciona de acordo com a cor, de acordo com a história, de acordo com os interesses. E o Fluminense ele é muito mais interessante na primeira divisão do que a Portuguesa. E isso é errado. Portanto, eu torço muito que a Portuguesa procure os seus direitos na justiça comum.
E na Justiça Comum, com o respaldo do Estatuto do Torcedor, a Portuguesa pode até reverter a situação. São outros jogadores, são outros interesses, então a Portuguesa tem que tentar até a última instância. A gente tem ouvido muita coisa a respeito do tema nos últimos dias, mas eu prefiro sequer acreditar. Prefiro apostar que a Portuguesa na Justiça Comum obtenha o êxito que não encontrou na Justiça Desportiva. Osmar Garrafa, boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele. Boa noite você em casa acompanhando o Gazeta Esportiva. E nos 2 últimos jogos no tapetão, o Fluminense foi bem, né? Foram 2 vitórias inquestionáveis. O que o Fluminense não fez dentro de campo, no tribunal, foi perfeita a atuação do Fluminense, né? Mas jogou bem, com 2 atacantes, não deu chance para o adversário, foi de goleada, não é? E aí, eu até hoje interagia com alguns internautas no meu Twitter, e eu colocava da seguinte forma: o Fluminense, se fosse eu torcedor do Fluminense, eu acho que não tem que comemorar a permanência do Fluminense, que era até então o campeão brasileiro, não é? Foi campeão no ano passado. Eu acho que não tem que comemorar a permanência do Fluminense. Tem que sim cobrar a diretoria por essa campanha horrorosa e vexatória do Fluminense. Lamento que ainda alguns torcedores, lógico, a torcida vai para a galera e faz a festa mesmo, mas ainda vão lá na porta do tribunal comemorar resultado de tapetão. Vergonhoso, né? Não é? Então é o seguinte, eu não entendo absolutamente nada de justiça, não sou advogado, não é? A gente entende o mínimo, a gente procura se informar quando é um assunto que merece a nossa opinião, mas eu acho que você aí em casa também, mesmo sem entender absolutamente nada, sabia qual era o resultado hoje do julgamento. Né? Tanto para o caso da Portuguesa como para o caso do Flamengo. Mas todo mundo sabia que a Portuguesa ia perder e o Flamengo também ia perder. E as coisas iam se acomodar exatamente como os homens de gravata queriam. E aí eu vou na esteira do que disse o Celso lá atrás. Né? Primeiro, a Portuguesa está errada, errou, pisou na bola. Mas que lei é essa que o relator hoje ficou 40 minutos proferindo e justificando o seu voto? Porque normalmente as eleições, as votações, né, acabam acontecendo na parte da tarde. Hoje aconteceram na hora do almoço. Hoje, na hora que toda a imprensa esportiva estava com seus programas, na grande maioria delas, no ar. Né? Inclusive a Globo, de tamanha audiência. Hoje foi no horário do Globo Esporte o julgamento. Porque, eu repito, a maioria desses senhores, eles quando abrem a geladeira em casa, eles já começam a dar sorriso e dar entrevista. Porque não pode ver uma luzinha, sabe? Que nem televisão, você liga a luz e já sai falando. Não é? Então o circo estava armado e foi um circo. Porque foi bonito ver a explanação do relator, Celso. 40 minutos, eu falei, nossa, mas como a justiça é correta? E por que, o cara pálida, não valeu isso no caso Tartá? Não é? A questão é essa. Por que no caso Tartá, que era idêntico ao caso da Portuguesa, o jogador não tinha condição de jogo, o Fluminense nem a julgamento foi? Então, como precedente, tem um precedente. Mas é óbvio. Então, como é que a gente pode acreditar? Não, porque a imoralidade, né? O advogado do Fluminense, que fez até uma defesa brilhante, falou até do Pequeno Príncipe, né? Porque acendia a lâmpada, apagava a lâmpada, e aí todos de gravata, né? Talvez estivesse de bermuda por baixo, mas enfim, todos de gravata. Não, porque a justiça... E em 2010, o caso Tartá. Essa é a questão. É claro. Não temos aqui que nem nós... foi a julgamento. Não foi a julgamento. Porque, como disse o Celso, naquele momento, o doutor Paulo Schmidt entendia que uma decisão do tribunal não poderia modificar uma decisão dentro de campo, que foi a mesma decisão da Portuguesa. E aqui não vai nenhum bairrismo. Vai o quê? Para você que está em casa entender o circo que é armado na CBF. Bom, isto feito, isto já aconteceu, o que pode vir de desdobramento, Celso? Você acaba unindo todos os interesses num só. Correto. Então, você que está em casa, não se espante se o Campeonato Brasileiro do ano que vem, ano da Copa do Mundo, tiver 21, 22, 24, 23, quem sabe 24 clubes. 24 acomoda tudo. Porque você entra na Justiça Comum, a Justiça Comum dá grande causa para a Portuguesa como aconteceu já no caso Gama. Não é? Exatamente. Tivemos a Copa João Avelange. Não é verdade? Então, o que está aí não é novidade para ninguém. Fica aqui, eu repito, eu não vou entrar no termo jurídico, se é correto ou não. Na minha visão, a Portuguesa errou, deveria ser punida, vírgula, desde que
valesse para todo mundo. A lei tem que ser igual para todo mundo. Não importa Portuguesa, Guaratinguetá, Fluminense, Flamengo. Mas não é assim. Não é assim. E é isso que nos incomoda. E aí alguns acabam postando, o choro é livre. Não há choradeira nenhuma. Não há choradeira nenhuma. É que a gente passa o campeonato inteiro, né? E não é nenhuma questão de barrismo. É claro que não. Porque a gente estava no Fluminense, que é o Fluminense, mas se fosse o Flamengo não ia cair. Se fosse o Vasco não ia cair. Que pese o Vasco ter negado o recurso também para anulação do jogo. Isso é um outro ponto. Seria uma vergonha ainda inexplicável se o Vasco ganhasse os pontos da partida contra o Atlético Paranaense. Mas onde eu quero chegar? Se fosse o São Paulo, se fosse o Corinthians, também não cairia para a segunda divisão. Agravante, a arrogância, né? A arrogância do relator, que só faltou tirar de dentro de uma valise, de dentro da pasta, o voto que ele trouxe pronto de casa. Ele trouxe o voto pronto de casa, desrespeitando os próprios colegas. Eu repito, não sou advogado, a Michele mas se ele vai lá para proferir o seu voto, ele tem que pelo menos respeitar a defesa, respeitar a acusação e depois proferir o seu voto. Ele trouxe 40 minutos para ficar falando, aparecer em tudo quanto é canal de televisão, para condenar a Portuguesa. Então não adiantou nada, né? Advogado de defesa. Por que não mandou pelo correio, o relator? Por que o senhor não mandou pelo correio e fosse para a praia? Era mais fácil, não é? Mandasse pelo correio, né? SMS, pega o telefone, a Portuguesa está fora. Ou seja, estava tudo pronto, tudo armado, uma falta de respeito. E fica lá um cidadão falando 40 minutos, Pensa que a gente é bobo. Que a lei, porque veja bem, não podemos ir... E o caso Fluminense e o Tartar, meu Deus? Então é isso que tem que colocar na cabeça o torcedor de futebol. É isso que aconteceu. Um grande circo, uma palhaçada. E vem mais por aí. Não sei se para o bem ou para o mal, de repente pode pintar uma liga, não sei. Mas que a Portuguesa, se fosse seria o caminho, né? Não, e não vai como entidade portuguesa de desportos. Vai como torcedor, como pessoa física. E aí, na Justiça Comum, o Ministério Público, inclusive, Celso, também já está pedindo ciência do caso. Olha, o ano que é de Copa do Mundo vai esquentar muito em janeiro, mas não com Copa do Mundo. Aguarde. Dignidade. Falando muita coisa aqui. Um beijo, Ana. Vôlei. Na briga pela liderança da Superliga Masculina, o SESI tem a Universidade Federal de Juiz de Fora pela frente. E o nosso querido Luiz Henrique Gurian acompanhou o treino de hoje da equipe paulistana. A malhação faz bem ao coração e o corpo fica igual ao violão abdominal. Não será igual ao agachamento, barra, supino, flexão, a malhação. Força, mais um pouquinho. É pra queimar. Queimar o quê? Aquele pernilzinho, sorvetinho, as gostosas comidinhas do Natal que criam aquelas gordurinhas. Sempre tem um exagero ou outro, mas isso faz parte porque alivia a cabeça, né? Além do físico também dá uma boa aliviada na cabeça, que é o mais importante pra gente. É uma época diferente, onde existe a confraternização, familiares e tudo. Então tem que ter cabeça boa aí, né? Senão a coisa fica complicada. Bom, Papai Noel já foi, vem aí amanhã no ginásio Marcelo de Castro Leite, o da Vila Leopoldina, o 10º colocado da Superliga com 8 pontos ganhos. A Universidade Federal de Juiz de Fora. Adversário que no primeiro turno causou bastante dificuldade para a gente, que tem um saque muito forte. Nós não conseguimos jogar tão bem contra eles lá. A gente não conseguiu imprimir um ritmo de saque, onde eles conseguiram jogar muito bem tanto no ataque quanto no bloqueio. Então, é uma equipe muito difícil, tem jogadores experientes aí que pode complicar para qualquer equipe. É a segunda rodada do segundo turno. Vale liderança da competição. E é só o começo para um animado, um super 2014. E quando se fala em 2014, fala-se em 8 melhores, aí sim o playoff, fala-se em Copa do Brasil, Sul-Americano e depois Mundial. Para dizer que está mais do que apertado esse calendário do voleibol, que aí depois tem planos para Olimpíadas, mas é 2016, muita coisa pela frente. E nessa agenda pesada, está aqui o mais novo papai do time, segundo jogo dele, e a gente quer saber o seguinte: o Arthur ganhou já o primeiro presentinho do Papai Noel, mas está te deixando dormir ou não? Não, o presentinho não deu nem tempo, para falar a verdade. A gente saiu da maternidade direto para casa praticamente. Então o nosso Natal foi dando de mamar, colocando para rotar, trocando fralda. Agora a gente vai, lógico, jogar esses jogos pensando em vencer, pensando na classificação.
mas já temos daqui 15 ou 20 dias um confronto importante da Copa do Brasil. É uma competição que vale vaga para o Sul-Americano, então é do interesse de todos os clubes quererem vencer essa competição. E aí a gente, acabando a Copa do Brasil, retoma a fase final de classificação da Superliga para os playoffs. A vida do vôlei geralmente ela é mais ou menos assim, o calendário é bem apertado, não tem muito tempo de recuperação. A gente até brinca, eu estava brincando com os caras que deve ter mais ou menos 6 anos que eu estou sem parar, só que não dá para reclamar, porque todo mundo quer estar na seleção brasileira, então é uma coisa que é cansativo, é difícil, tu fica pouco tempo com a família, tu não tem tempo de recuperação, mas ao mesmo tempo você está representando seu país, o que é uma coisa que qualquer atleta quer fazer, então não tem do que reclamar, esse campeonato corrido acaba sendo uma coisa gostosa. Muita paciência esse ano, porque o calendário realmente está apertado, os jogadores de seleção vão sofrer bastante, porque não vão ter tempo de recuperação depois do término das competições do clube, mas coisas que a gente está acostumado e precisa entender que funcionam assim. A vitória das meninas do handball foi a grande conquista do esporte brasileiro em 2013. A seleção masculina ainda vê um longo caminho até ter o mesmo respeito das mulheres. Adriano Dolfi acompanhou um dia de treinamento dos rapazes que disputarão um torneio amistoso na Espanha nos próximos dias. A seleção masculina faz um dos últimos treinos antes da viagem à Espanha, onde irá disputar um torneio quadrangular contra a Suécia, Egito e os donos da casa. Para nós é muito importante este tipo de intercambios internacionales. Entonces para nós é torneio muito importante que seguro que vai ser difícil, mas que seguro que vamos a ter umas boas experiências. Assim como na seleção feminina, um estrangeiro dirige o time dos homens. Jordi Ribeira tem muita experiência, arranha bem o português e analisa a equipe como em evolução. Estamos com alguns jogadores novos que entram e saem da seleção e para nós é importante sempre o intercâmbio internacional porque isso sempre nos ajuda a crescer e a melhorar tanto individualmente como colectivamente. Dos 17 convocados, apenas 4 atuam no exterior. Uma seleção caseira e com uma novidade, o goleiro Mike, campeão da Liga Nacional pelo Taubaté. Para mim foi uma felicidade, né, de estar retornando à seleção brasileira e fazer parte desse grupo, né, renovado, uma garotada nova aí que já tem experiência já muito boa já. Então eu espero estar contribuindo, né, estar somando no crescimento da seleção brasileira e para estar alcançando alguns resultados significativos. É um time jovem que sonha com os mesmos resultados e o mesmo respeito internacional do handebol feminino. Mas para que isso aconteça, todos são unânimes. Muita coisa precisa mudar no cenário do handebol brasileiro. Precisamos melhorar muitas coisas ainda. Cosas que, como es normal, comienzan aquí, ¿no? Pues terminar el centro de entrenamiento que tenemos en San Bernardo para trabajar con jugadores, mejorar nuestras competiciones, las competiciones internas aquí. Ainda nos queda muito camino por hacer, mas eu penso que estamos no caminho certo. Infelizmente, aqui no Brasil a política é você dar resultado para depois ter um investimento, não é ao contrário. Você tem que dar um investimento para poder ter o resultado, né? E infelizmente nossos clubes ainda passam por dificuldades, né? Muitos clubes desapareceram, como foi o caso de Londrina, São Caetano, Metodista em si também passa por dificuldade. O mais importante agora é surgir novos clubes competitivos, sabe, com ajuda financeira e assim para estar criando novos talentos para a seleção brasileira. Você que acompanha o Gazeta Esportiva pode falar com a gente, mandar sua mensagem, dar um alô para a nossa equipe, para a nossa galera pelo Twitter, @Gazeta Esportiva, que você está olhando, Celso. Para você. Você quer mandar algum beijo? Também quero, gostaria. Manda beijo. Ah, é? Manda. Então vou mandar abraço, tá vendo? É o que você tá olhando? Natalino e tal. Queria mandar natalino? De final de ano. Seu natalino? Ah, um abraço natalino. Não, eu quero mandar um abraço pro Theo, palmeirense. Pro João, que é São Paulino, que é filho do Brito, que também é São Paulino. Tem que ter... Pro França, que é palmeirense. Do que O França, que é amigo daquele de cabelo curtinho. Que cabelo curtinho? Trabalhando naquela novela, coisinha. Segue seu sucesso. Não entendi a piada, mas tudo bem. Vai lá, você Perdeu agora. a piada? Vai lá, eu não perco a piada. Ó, eu quero mandar um beijo pro seu Antônio Germano da Silva, lá de Santa Maria, CEP 05876. Seu Antônio,
Germano da Silva, eu fiquei emocionadíssima com a sua carta. Ele escreveu um cartão lindo para mim de Natal e uma carta falando que ele sente carinho e gratidão por existir uma pessoa como eu, Michele Gianella. Sou eu mesma, Michele Gianella. Que ele não perde nenhum programa e ele ficou emocionado quando eu me despedi, saí de licença maternidade e agora que eu voltei, ele chamou a esposa dele para assistir o programa. Ele sente muita alegria quando assiste o nosso programa, porque acha um programa super bacana, divertido e informativo. Seu Antônio, um beijo na alma, como diz o Zé Diniz, um beijo no seu coração, feliz 2014. Um beijo para o senhor e para sua esposa. E o nosso Twitter, @GazEsportiva, entrem lá, retweetem, tweetem e nos sigam, tá bom? E um abraço pro seu Natalino que está nos acompanhando. Seu Natalino, isso mesmo. Nada a ver com o clima natalino. Não. Já foi, Natal. E é para eu falar do YouTube também, nosso canal no YouTube, você pode assistir os programas youtube.com/AGazeteSportiva.tv e no Facebook a página G Esportiva Net. Troféu Mesa Redonda, você perdeu? Agora vai poder ver o primeiro atacante da nossa seleção. Chegou aí com o Campeonato Brasileiro, já em andamento, mas ele foi o motorzinho ofensivo do campeão Cruzeiro. Ele já tinha recebido um troféu Mesa Redonda de revelação em 2011. Sabe de quem estamos falando? Posição primeiro atacante. William, Cruzeiro. Jô, Atlético Mineiro. Aloísio, São Paulo. E o vencedor é? Opa! Campeão pelo Cruzeiro. E esse ano ele usou um visual diferente. Um bigodinho. William! Caramba, o cara tá diferente mesmo. Poxa vida. Ganhou aqui pelo Corinthians também como revelação. Que legal te ver, rapaz. Coisa boa. Parabéns. Grande ano do Cruzeiro, grande ano seu. Foi bem legal. Obrigado, boa noite a todos. É um ano maravilhoso, né? Eu que cheguei no meio da temporada, encontrei um ambiente muito positivo e muito bem recebido. Eu acho que merecido também, né, pelo trabalho do presidente, diretoria, do Marcelo, com sua comissão e dos atletas, né? Então agradecer a Deus mais uma vez aí por me proporcionar esse momento maravilhoso. E o bigode? Conta a história do bigode pra gente. Olha, foi uma coisa que foi natural, né? Não foi nenhum tipo de marketing. Uma coisa que eu deixei crescer, até porque não tinha nada, né? Falei, vamos deixar para ver o que vai dar, né? E minha esposa também aprovou. Depois acabei fazendo uma brincadeira com o meu pai. E depois pegou essa mania do bigode, ligado à música também, né? Da MC Marcelli. Depois o Neymar também fez uma homenagem para o André, do Vasco. Enfim, aí acabou pegando lá em Belo Horizonte. E para mim é gratificante, porque você vê crianças, né? Meninas com bigode, então fico feliz pelo carinho que eu, dentro de campo, posso estar retribuindo sempre o meu melhor para o torcedor. Bacana. Quem é a madrinha ou o padrinho do nosso William? É o padrinho, olha, o padrinho dele é um verdadeiro campeão. É o técnico Tite. Padrinhaço, hein? Poxa vida, padrinho de luxo. Que bom te receber aqui, Tite. E foi um belo ano do menino mesmo. O Cruzeiro tem que estar de parabéns e como é bom, William, a gente ver vocês recebendo e vocês dividindo com um grupo de pessoas, dividindo com as famílias. Eu estou olhando para Elias. Como proporciona e como a gente entende que o futebol ele é um conjunto da obra e não uma situação individual. Individual, tu recebe o prêmio e divide por elas. Tu merece pela campanha que tu fizeste, pela campanha que o Cruzeiro fez. Vamos fazer a entrega então do prêmio para o William pelo técnico Tite. Parabéns, obrigado aos dois, muito obrigado, muito obrigado. Rápido intervalo no Gazeta Esportiva. Daqui a pouquinho, a distribuição dos kits para os participantes da São Silvestre. O Celso não estava lá não, viu? E os preparativos de Corinthians e Palmeiras para a Copa São Paulo. A gente volta rapidinho. Corrida de São Silvestre, o Celso Cardoso está se animando e hoje começou a distribuição dos kits para os mais de 27 mil participantes desta edição. E o Alexandre Silvestre, um dos fundadores da prova, acompanhou.
Começou hoje a entrega dos kits da São Silvestre, que nessa edição de número 89 quebra recorde de participantes, 27.500. Os corredores têm até segunda-feira para retirá-los no ginásio ao lado do Ibirapuera. Alimentos não perecíveis, a camisa da São Silvestre, o número de inscrição e, principalmente, o chip que se amarra ao tênis, que registra percurso, tempo e colocação, compõem o kit. Se por acaso o participante perder o chip até o dia da prova, o que ele faz? Tem plano B? E não tem plano B. O atleta tem que cuidar com muito carinho do chip, porque a gente não tem como substituir, tá? Como a prova é recorde, não tem, o cara tem que cuidar com muito carinho do chip dele. Mas ele pode correr mesmo assim, se perder o chip, só não vai ter o tempo registrado. Ele pode correr, só não vai ter o tempo registrado. Mas nada impede dele colocar o número de peito dele na camiseta do evento e prestigiar essa grande festa, que é a São Silvestre. E tão importante quanto o kit, performance e essa coisa toda é a energia positiva emanada por quem tradicionalmente vira o ano correndo pelas ruas de São Paulo. Devidamente chipado já para a prova? Estou preparado para chegar atrás dos quenianos, mas muito lá atrás, né? E a nossa equipe, que é a equipe WF de Mogi das Cruzes. Os dois aqui também faz parte da equipe. E quando retira o kit, sente uma emoção diferente, a adrenalina começa a subir? Estamos já acostumados, né? Mas no começo, sim. No começo tudo era novidade, aquela ansiedade de correr a primeira vez e tal, né? Era muito legal. Mas não deixa de ser sempre uma atração diferente de outras provas, né? Por ser São Silvestre, né? Bem ansioso. Hoje, desde a hora que saí de casa, já sei bem, só o fato de a gente vir aqui retirar o kit já fica bem, uma emoção bem grande mesmo. E é só alegria, só festa, né? Corre há muito tempo a São Silvestre? É, 11 anos com isso. 11 anos já. E que tipo de prazer você sente quando corre pelas ruas de São Paulo no último dia do ano? O prazer, alegria e felicidade de estar participando das provas, né? Se prepara o ano todo para chegar nesse momento que é a São Silvestre, fazer bonito. Você corre cantando? Bom, eu tenho uma energia, muitas vezes eu fico muito ocioso quando está perto da prova. E eu uso a música para relaxar um pouquinho. E dentro dessa caminhada nasceu a vontade de compor também. E eu resolvi botar os meus sentimentos em forma de músicas e vem me ajudando muito. Então eu fiquei com essa mania, quando eu corro dá vontade de correr, quando eu corro dá vontade de cantar. Tô numa boa, tô aqui de novo, na São Silvestre todo ano eu corro, tenho certeza é o meu lugar, lá ia lá ia lá. Tô numa boa, tô ficando esperto, meu coração me diz o que é certo, usar o tempo para poder treinar, lá ia lá ia lá. Isso é que eu chamo a energia da São Silvestre, isso que eu chamo a energia de uma nova virada de ano, um novo começo de ano. Eu quero aproveitar a oportunidade de desejar um feliz ano novo a todos os atletas do Ceará, do Brasil e do mundo. E acredite na sua passada, faça da sua corrida uma terapia e você vai conseguir fazer as coisas com bem mais facilidade. Um abraço ao Brasil. E treinando assim parece que o tempo voa, quanto mais forte, mais bonito soa. E eu agradeço por poder sonhar. Laia, 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 laia. Que legal essa versão, hein, do seu Chico. Ó, Adaptou, o Garrafa já estava aqui no forrozinho. É o seu Chico que canta como o Celso. Só falta o Celso Cardoso correr como o seu Chico. Deixa eu só fazer uma explicação técnica para você. Eu posso falar porque eu já corri, você não correu. Claro. Você vai descobrir isso quando começar a correr. Eu já corri sim, Quando você começa a correr, há uma descarga de endorfina muito grande no seu organismo. Muito boa, é verdade. Então isso te deixa feliz, apaixonado. Então você canta, você ri à toa. Isso faz parte do processo. Então, quem corre a São Silvestre, você pode ter a certeza, a absoluta certeza que não é conversa, isso é cientificamente... É mais feliz. É mais feliz. Muito mais feliz. Isso é possível de se comprovar cientificamente. E porque não há só uma quando carga... se corre e fica feliz, né? Sexta-feira, depois do expediente, que o pessoal fica feliz por aí. Pois é. Agora, se você termina o ano correndo, você vai ficar ainda mais feliz, Garrafa. Mas, ô Garrafa, o ditado é quem corre seus males espanta? Quem canta seus males espanta? Agora você vê, o Celso é uma pessoa que canta e corre.
É feliz pra caramba esse meu colega. Ele é muito feliz. Por isso que ele tá sempre sorrindo e alegre. Agora o Garrafa não corre. Não, eu corro. Não. Você sabe que eu corro. E não canta. Você sabe que eu corro, canto. Olha, e o repórter Luiz Henrique Gurian? É verdade. E o Gurian corre? Canta? Bom, não sei. Não, eu sei. Todo dia 31 aqui ele corre acompanhando os atletas assim ali na concentração. Verdade. Todo mundo no aquecimento, para não parar o aquecimento, tá o Luiz Henrique Gurian correndo ao lado do atleta. E não perde o fôlego. Não. O Gurian tá sempre lá, o nome dele é trabalho. E o Gurian foi conferir com o comandante-geral da Polícia Militar como vai ser o trabalho para a realização da prova. Corrida Internacional de São Silvestre, edição de número 89. Mais uma vez, a Polícia Militar do Estado de São Paulo presta um serviço de grande qualidade e imprescindível para que tudo transcorra de forma normal, tranquila e segura. Por isso, nós estamos com o comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, o senhor Coronel PM Meira, para nos dizer a respeito dessa prova que esse ano tem 2.500 mais participantes em relação ao ano passado, 27.500. Alguma coisa muda para a polícia em termos de acompanhamento, segurança? Bom, esse ano nós temos uma mudança. Durante o planejamento que nós fizemos junto com os organizadores da prova, ficou acordado que no percurso da prova nós vamos ter gradis, para poder separar o público que vai assistir e os atletas que vão participar. E nesses gradis nós vamos ter ao longo de todo o trecho uma segurança privada, bem diferente do que acontecia nos anos anteriores, que nós tínhamos o emprego maciço da Polícia Militar. Então nós vamos ter o emprego de policiais militares ao longo do percurso, com emprego de base comunitária móvel, com emprego de viaturas de 4 rodas e viaturas de 2 rodas, que são as nossas ROCANs. E na Avenida Paulista, especificamente, onde eu tenho a largada e a chegada, onde há uma concentração maior de pessoas, nós vamos ter muitos policiais distribuídos a pé. Então ali há a necessidade do nosso policiamento, da nossa presença ostensiva dos policiais militares. E também os batedores, que normalmente já acompanham aquele pelotão que vai à frente, né, que se desponta, que normalmente são os que estão buscando o título, né, buscando a vitória. Nós temos lá o pelotão de batedores do 2º Batalhão de Choque, que obviamente também vão acompanhar todo o percurso. Não temos só essa demanda, né? No mesmo dia, na Avenida Paulista, à noite, eu tenho o Réveillon da Paulista, que eu tenho uma concentração de 2 milhões de pessoas. Ou seja, são eventos diferentes. À noite eu vou ter lá uma comemoração, nós vamos ter bebida alcoólica, eu tenho um outro espírito de pessoas que vão para a Avenida Paulista, bem diferente daquelas pessoas que vão prestigiar e colaborar com a São Silvestre. Um bom policiamento, sucesso e uma boa São Silvestre para todos nós e um feliz 2014 para a Polícia Militar. Muito obrigado e que pelo menos um brasileiro vença. Entre os milhares de participantes que vão fazer a festa pelas ruas de São Paulo, Garrafa, dois já viraram figurinhas carimbadas da São Silvestre. Não pelo desempenho como atletas, mas pelas fantasias que dão cor à disputa e divertem os que assistem à corrida. O tempo para os irmãos Sarli passa na boa. São 30 anos de São Silvestre, 26 caracterizados e eles nas alturas. Pilotos de avião? Não, são administradores de empresa e adoram correr e brincar. Ou falar sério, com humor, sobre temas marcantes no dia a dia da sociedade. Para essa edição de número 89 da Corrida de São Silvestre, de novo, os irmãos Sarli capricharam no tema. Essa é a nossa engenharia da corrupção. E a engenharia de corrupção é muito fácil ver seu fluxo. O seu fluxo começa ali com as construtoras, com as empresas, alguns bancos que patrocinam, aí vai para as ONGs, né? Das ONGs, então, aparecem os financiamentos de campanha. Mas essa engenharia de corrupção, ela tem muita ramificação e alguns dinheiros, algumas verbas são liberadas antes da campanha. O partido político se fortalece, tem as convenções, então, para determinar os políticos que vão concorrer, o eleitor às vezes tem que ficar fora dessa, até que a gente e o político consegue trazer aí o dinheirinho do ralo, do caixa 2, e do caixa 2 então vem para o bolso do político, e aí
jorra dinheiro. Muito dinheiro. Vejo que o senhor está com a carteira de trabalho, é um trabalhador. Não, graças a Deus eu sou um trabalhador, carteira assinada como milhares de pessoas nesse país. Você pode até observar meu último emprego. Sim. Tá aqui, ó. Trabalhava no Hotel Fantasma, eu era gerente e ganhava 20 mil reais por mês. Ah, olha só o que faltou. Não, tá tudo certo. Só tô dando uma lavada aqui no dinheiro. É rapidinho. É que ele vai pro meu bolso daqui limpo. Obrigado, viu? Boa São Silvestre pra vocês. Isso aí, muito bacana. E o Internacional não perdeu tempo. De manhã anunciou a contratação do atacante Wellington Paulista e do goleiro Dida. No fim da tarde, os dois já foram apresentados e vestiram a camisa do Colorado. O arquirrival Grêmio não ficou para trás e apresentou um reforço para a defesa tricolor. O novo zagueiro do Grêmio, Pedro Jeromel, 28 anos, nunca jogou profissionalmente no Brasil, mas atua há 10 anos em clubes europeus. Para mim foi com grande apreço que eu recebi a chamada do Rui Costa, fazem uns meses atrás, no meio do ano mais ou menos. E a partir de então ele conseguiu me convencer do projeto do Grêmio, que é um projeto para mim ambicioso, sério. Eu acho que está no caminho certo. E desde esse momento eu fiz toda a força possível, e ele também, para tornar esse momento que estamos aqui hoje presentes verídico. E eu estou muito feliz, eu creio que é uma oportunidade que eu estou tendo de demonstrar meu valor. Eu já jogo lá fora há 10 anos e já tenho um certo nome, status e tudo isso, e venho aqui para mostrar também que tenho esse valor e vou fazer tudo possível para ajudar o Grêmio a conseguir títulos. Quem também se reforçou foi o rival Internacional. Wellington Paulista será o centroavante do Colorado em 2014 e prometeu brigar pela titularidade. Todos os times que eu passei sempre teve jogadores de qualidade que eu tinha que demonstrar meu futebol para que eu pudesse estar jogando. Graças a Deus sempre mostrei, sempre joguei e sempre fiz os gols que foram necessários, né? Então acho que vim para ajudar, vim para somar o grupo e espero estar sempre jogando nessa disputa sadia dentro do elenco. Ao lado do atacante, o goleiro Dida também vestiu pela primeira vez a camisa do Inter. Eu acho que para conquistar o torcedor, eu tenho que fazer o que eu sempre fiz, trabalhar, me esforçar ao máximo perante a esse clube, me dedicar no dia a dia e só assim com certeza irei conquistar os novos torcedores. Passei um ano defendendo o Grêmio e foi um ano importante também da minha carreira, né, onde eu me dediquei bastante, consegui o apoio dos torcedores no final. Eu acho que isso foi importante na minha carreira. Eu espero realmente repetir as minhas atuações, o meu desempenho. Bom, sobre esse Jeromel, Celso, sinceramente eu não me recordo dele. De qualquer forma, o Grêmio aposta nesse jogador. E o Inter faz duas boas apostas dentro do mercado que está escasso, né, de bons jogadores, escasso no aspecto também financeiro para se fazer boas contratações. O Inter pega o Wellington Paulista, que fez um bom campeonato com o Criciúma, não é? Se não é um atacante brilhante, é um jogador de área, é uma referência, acho que dentro da realidade, repito, é um bom nome. E gostei muito da contratação do Dida. Até hoje não entendi por que não deu um casamento para a próxima temporada entre Grêmio e Dida. O Dida passou na Portuguesa, depois de ter encerrado a carreira, teve um ótimo desempenho na Lusa, arrumou um trabalho no Grêmio, não decepcionou, para mim não decepcionou, tanto é verdade que vai para o rival. E aí acredito que o Inter está muito bem servido de goleiro. O Dida é belo profissional, bom caráter, é um cara que não é de badalação, tem muita lenha para queimar, ou seja, goleiro é que nem vinho, né? Quanto mais velho, melhor, e está aí o Dida provando isso, Celso. Eu dizia ontem também, o Wellington Paulista foi artilheiro por onde passou, né? Então vai ajudar muito o Internacional. Dentro da nossa realidade. Né? Você não tem grandes nomes, né? Você não tem grandes jogadores disponíveis, tanto que poucos estão contratando. O Santos é que contratou um pouquinho mais, ainda a polêmica do Leandro Damião, de onde veio, por que veio, o que há por trás desse fundo, né? Fala-se no Robinho, e o Internacional aí com Dida, com o Wellington Paulista. No ano de Copa do Mundo no Brasil, Garrafa, teremos poucas contratações de impacto, nada muito bombástico. Aliás, se é que vamos ter campeonato, né? Como vai ser esse campeonato? Teremos que aguardar janeiro para ter uma ideia do que vai ficar, do que vão fazer do Brasileirão. Olha, o telespectador Humberto Lagoin falou uma coisa, ó, organização sem vergonha do futebol brasileiro. A Portuguesa não caiu, foi derrubada. Muito bacana isso daqui, né? Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Corinthians é o maior campeão da história da Copinha.
Este ano, eles querem fazer diferente do ano passado, quando saíram do torneio precocemente. Além de buscar o título, a garotada está de olho em uma chance no time de Mano Menezes. O Corinthians entra na Copinha com status de time que mais vezes venceu a competição. Até aqui foram 8 títulos, mas na última edição a equipe de forma precoce foi eliminada ainda na segunda fase. O lateral Lucão, um dos mais experientes do grupo, sabe o segredo para que esse ano o Corinthians possa chegar um pouquinho mais longe. Eu acho que tem que estar muito confiante, né, naquilo que vai fazer dentro de campo, porque essa Copa é muito visada não só aqui pelo Brasil, mas como lá fora. Então tem que entrar ali calmo, fazer o que sabe fazer e jogar bola. Não perder muitos gols, correr até o final, vontade não pode faltar e que os gols vão sair. Os garotos do Timão estão sendo comandados pelo recém-chegado técnico Osmar Loss, que está apenas há 3 meses no comando técnico da equipe. Esse pouco tempo de trabalho não preocupa a garotada. Não, preocupa não, ele é um bom técnico, tá arrumando o time certinho. Ele vai pôr os melhores para jogar e, se Deus quiser, vai estar tudo certo. Não incomoda, a gente já conseguiu encaixar o tipo de jogo dele, né? Então não incomoda não. O sonho desses garotos se divide na realização de uma boa Copa São Paulo e também o de ganhar uma oportunidade na equipe principal. O jovem Lucão, sabendo que Mano Menezes corre atrás de um jogador para a lateral direita dos profissionais, está de olho nessa vaga, pois ele é o dono da lateral por aqui. Todo dia eu acordo para vir treinar forte, né? Todo dia, então estou esperando a oportunidade e se aparecer a oportunidade não vou desapontar. Lucão não é o único a sonhar com uma chance no profissional. O centroavante Léo já esteve por 9 vezes em campo com a equipe principal. E ele sabe que Mano Menezes vai estar de olho nos garotos da Copinha. Eu subi da Copinha, né? Fiz uma boa Copinha e o Tite olhou e me subiu. Então, fazer uma boa Copinha pro Mano olhar e subir. E colocar de novo lá, né? Para que isso aconteça é só meter a bola para a rede, né? Só jogar bem e fazer meu trabalho. Vice-campeões do Campeonato Brasileiro Sub-20, os meninos do Palmeiras, que disputarão a Copa São Paulo, se representaram hoje de olho no título inédito. E o Osmar Garrafa acompanhou. O Palmeiras estreia na Copinha, credenciado pela recente conquista do vice-campeonato brasileiro da categoria. E não ter vencido a competição não significa que o trabalho está no caminho errado. Não veio o primeiro lugar, mas no nosso processo de formação, o importante é apresentar jogadores de qualidade, ter uma equipe que jogue um jogo ofensivo, que faça, que agrida o adversário, que tenha jogadores com capacidade com criatividade e capacidade para chegar ao gol. Então, eu acho que esse objetivo foi atingido. Acho que foi uma campanha brilhante pelas dificuldades que a gente enfrentou, uma equipe mais jovem, preparada para a Copa São Paulo. E acho que a equipe se saiu bem. Acho que o vice-campeonato, a gente queria o título, mas infelizmente não veio. Mas vamos trabalhar para ser na Copa São Paulo agora. O elenco palmeirense para a próxima Copa conta com jogadores que já trabalharam no profissional com o técnico Gilson Kleina. E claro que isso agrega nos detalhes para uma boa participação na Copinha. Fui para o banco contra o Icasa e joguei de titular contra a Chapecoense. O Palmeiras estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior no próximo dia 4 contra o Fluminense de Feira de Santana, em São Carlos. E a maior preocupação do técnico Diogo Giacomini é controlar a garotada na comemoração do ano que está chegando. É bem complicado para a gente, dentro da ciência do treinamento esportivo, esse calendário das 2 principais competições do Sub-20 acontecerem em dezembro, em janeiro e entre elas as festas de final de ano. Por termos chegado à final do Campeonato Brasileiro, uma euforia muito grande dos meninos, uma adrenalina muito grande, não se passou nem uma semana desse feito e nós estamos trabalhando muito psicologicamente a cabeça desses meninos para voltar ao foco para a disputa agora da Copa São Paulo. Pois é, isso mesmo. Vamos ao resultado final da nossa enquete do site gazetesportiva.net. Rebaixada no STJD, a Portuguesa deve entrar na Justiça Comum? Sim, 89% dos votos. O Gazeta Esportiva desta sexta-feira fica por aqui. Um excelente final de semana para você. A gente volta ao vivo na segunda-feira. Chama a família para assistir, tá bom? Beijo, tchau. E nós nos vemos daqui a pouquinho novamente no Jornal da Gazeta. Até já. Bom final de semana. Tchau, tchau, galera.